dando continuidade às perguntas, na semana retrasada, toda semana a gente faz uma live de quarta-feira, sempre com temas voltados à saúde também, com a participação de todo mundo, é um momento também bem bacana. Como que é o nome da live? Para quem não conhece, hein? O Instante 2022. 2022 porque a gente brinca que é assim, tudo que a gente está falando para vocês agora, hoje, e você vai agir, vai botar em prática todas essas recomendações que vão lhe trazer mais saúde, você não vai conseguir alcançar essa mais saúde em menos do que 6, 7, 8 meses. Toda mudança de hábito, ela requer um tempo para que realmente o seu corpo sinta melhoras, né? No questão de saúde, verdadeiramente falando. Então, a gente diz que é o Instante 2022 porque ele acontece em 2021, mas é para você ter uma clareza no futuro. Então, ela te dá possibilidades de você fazer diferente em 2022. Então, o Instante 2022 é justamente para você olhar para o futuro e conseguir ser melhor em todos os aspectos, inclusive no da saúde. E o penúltimo tema que a gente abordou foi sobre sono. Nós tivemos a grata surpresa e a grata presença de um querido que foi o Dr. Ramires Fidelis, que ele é otorrino, e ele trouxe informações bem importantes sobre o sono. E esse ouvinte, acho que ele participou porque ele fala, eu ouvi o senhor falar sobre sono, muitas vezes as pessoas ouvem as lives, mas não ouvem ao vivo e depois fica tímido de perguntar, não participa, e ele mandou depois no direct essa pergunta. E é a seguinte, Dr. Ronald, ele disse que ele tem tido durante o dia, ele tem 47 anos, ele disse que durante o dia ele sente muito sono. Às vezes dirigindo ele sente sono na hora que para no semáforo. Se ele parar numa sala de espera para fazer alguma coisa, ele quando vai ver ele tá cochilando. Ele tem tido sonos assim muito, muito que tem atrapalhado o trabalho. Se ele ficar mais quieto no trabalho, ele fica sonolento. Depois do almoço ele falou que é pior ainda, que dá mais sono ainda. E aí ele disse assim que ele chega a hora que ele não consegue controlar e ele não sabe o que está acontecendo, porque ele, teoricamente, até onde ele sabe, ele diz que ele dorme à noite, ele dorme bem à noite, e só que assim, ele dorme à noite, ele dorme cedo, não dorme tarde, mas ele sempre acorda cansado também. E aí ele queria saber o que pode estar acontecendo, esse sono que ele tem tido, e eu acho que tem uma relação bem importante com tudo que a gente falou sobre alguns aspectos abordados nessa live. Eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente como a gente pode ajudá-lo. Este é outro assunto maravilhoso, porque quanto mais uma pergunta ela atinge pessoas, quanto mais a gente sabe que a dúvida de um é a dúvida de muitos, mais o nosso programa pode ajudar mais gente. E olha que relato interessante e bem claro de uma pessoa que sente muito sono durante o dia, apesar de achar, na avaliação dela, que dorme bem. Quantas pessoas aí não se identificaram com esse relato de sentir muito sono durante o dia? Tem até algumas avaliações, alguns questionários dos profissionais que lidam, que tratam ou que atuam na chamada medicina do sono. Hoje existe uma área médica voltada só para estudar e ajudar pessoas com distúrbios do sono. Há questionários, Gabi, que fazem perguntas assim para avaliar em que situação durante o dia cada pessoa, o paciente, a pessoa que está ali sendo avaliada, ela dorme. Do tipo, você lendo um livro, você dorme? Você vendo televisão, você dorme? Após o almoço, você tem um sono insuportável, tem que dormir? E são tentativas justamente de identificar o quanto essa pessoa, talvez seja o caso deste ouvinte aí, está tendo um sono insatisfatório, um sono inadequado durante a noite. E um dos principais sinais de que o hábito importantíssimo do sono não está sendo bem cuidado é justamente cansaço. É a pessoa dizer, doutor, doutora, eu já acordo cansado, já é uma luta para sair da cama. Isso não era para ser assim. Nós sabemos e falamos aqui que a imensa maioria de nós precisa de pelo menos 7 horas de sono, alguns 8,
São raríssimas pessoas que ficam bem com 6 horas de sono por dia ou menos. A grande maioria de nós tem que ter 7 ou 8. Aqui ele disse que ele dorme cedo e que ele cumpre essas tais 8 horas de sono, mas que mesmo assim ele acorda muito cansado. Pois é. E aí, provavelmente, o que está acontecendo, e aí você citou muito bem, Gabi, essa live com o Dr. Ramires Fidelis, otorrinolaringologista, que nos falou sobre ronco, nos falou sobre apneia, pausas respiratórias durante o sono. Então, existem alguns distúrbios que fazem com que a gente não tenha um sono na profundidade adequada, seja o ronco, seja a apneia, seja outras alterações que podem passar desapercebidas e o único sinal é essa sonolência excessiva apresentada durante o dia. E qual o problema disso? É apenas ficar com sono durante o dia? É apenas uma deficiência de concentração, um déficit de aprendizado? Não. Óbvio que isso é importante. Você pode dormir até ao volante, olha que coisa grave, né? Então isso por si só, sonolência excessiva durante o dia já é um problema imenso por si só. E se eu te disser que além disso, não dormir bem à noite pode ser uma causa de estresse para o nosso corpo que aumentam as chances de problemas circulatórios graves, como trombose, como infarto, como derrame, como pressão alta. Então, boa parte das vezes, esse distúrbio de sono que não é percebido, que não é notado pelas pessoas, pode estar contribuindo para outras doenças e que essas, por sua vez, trazem consequências graves. Isso é muito sério e muito importante, Gabi. Exatamente. E isso se repete, a gente percebe que isso se repete muito. E é o que ele narra na pergunta, porque ainda depois fiz até outras perguntas para ele, até para esclarecer a situação. Ele disse que realmente que ele sente que ele deita e que ele dorme. Eu falei, mas o senhor ronca muito? Ele disse assim, eu acho que não. Ele não sabe identificar se ele ronca e nem se ele faz apneia. Ele acha que ele dorme bem e que a esposa também não escuta ele. Eu acho que ela dorme também, sono profundo, ela também não sabe dizer. Então, nesse caso, a pessoa que não consegue identificar qual é a recomendação para ela, se ela realmente está sentindo essa sonolência, que tipo de profissional ela deve procurar, o que ela deve fazer nessa situação, para identificar se realmente é um problema de sono, de apneia, de algo que esteja interferindo nesse sono pleno que ele necessita. Pois é, a medicina do sono é uma área bastante nova, mas bastante consistente já em informações. Existem vários especialistas que atuam nela, mas na minha visão, na visão aqui do nosso projeto Saúde de Verdade, o otorrinolaringologista é um excelente especialista para avaliar a qualidade do sono. Aí tem também o pneumologista, o neurologista, mas enfim, eu acho que o importante aqui desta pergunta é que a gente entenda que o cuidado com o sono pode ser a resposta para muitas coisas ruins que acontecem com a nossa saúde. E o curioso aqui da história é que essa pessoa que perguntou acha que dorme bem, né? É mais comum até pessoas que sofrem de insônia, que sofrem de uma dificuldade de começar a dormir à noite porque passam o dia cochilando. E aí fica um ciclo vicioso. A pessoa acorda com sono, mas tem que trabalhar, tem que estudar, tem que tocar a vida, tem que cuidar da casa, da família. Passa o dia com cochilos interrompidos, quando chega a noite, a hora que é para dormir mesmo, de ir para a cama, esse sono está fragmentado, não está bom e a pessoa recorre a algum tipo de remédio para dormir e acaba gerando uma dependência de medicações, que também é uma coisa muito comum. Quantas pessoas precisam de um remedinho para dormir e às vezes entender da onde vem este mau sono poderia significar também a suspensão ou dispensar mais um remédio. Isso é um assunto muito sério, Gabi. Temos que voltar a este assunto aqui várias vezes. Chegou aqui agora também, ainda enquanto estamos dentro da questão sono, né? Marinalva, ela disse que ela tem problema sério de insônia. O que ela deve fazer? Porque ela realmente sofre disso também.
Insônia. Marinalva, obrigado pela pergunta ao vivo, né? Chegou aqui, que legal. vivo, é. Gostamos muito dessas Tem que... mais algumas que é? eu tô olhando. Teremos 3 programas comemorativos ao longo do mês para respondê-las, mas vamos lá. Insônia não necessariamente está relacionada com pausa respiratória, que é a apneia do sono, e com ronco. Às vezes a insônia é, por si só, um problema e que tem várias origens. A principal delas é a ansiedade. A gente vê ou sabe que muita gente chega à noite, na hora que a casa acalmou, na hora que os filhos dormiram, na hora que o silêncio se fez um pouco mais, essas pessoas acham que é um excelente momento para começar a pensar nos problemas que aconteceram ou nos que podem vir a acontecer, nas questões do dia a dia, e a cabeça vira um grande furacão de pensamentos e aquele momento ali da noite não é absolutamente útil para se resolver nada. Então, insônia é uma questão grave e pode vir de várias causas. O que nós, dentro aqui do Saúde de Verdade, recomendamos é que as pessoas entendam que nesse momento nada será resolvido e que, em vez de você encher a sua mente com problemas passados ou futuros, você procure esvaziar a sua mente através da prática de se concentrar, por exemplo, na respiração, pensar em algo positivo, algo que, em vez de tirar a sua paz, né? Exatamente, e deixe para reabrir aquele capítulo ou aquela pasta, aquele arquivo das preocupações cotidianas quando acordar e de maneira a mais leve possível. Mas à noite não é hora da gente resolver mais nada. E a gente fala bastante, Marinalva, sobre a higiene do sono, que são algumas coisinhas que a gente pode fazer no pré, antes de ir deitar, que ajuda bastante. Depois a gente traz mais informações sobre isso também. Aqui nas redes sociais, o Jorge Gonçalves, ele fala: por que tem gente que ronca tanto à noite? Por que essa questão do ronco? Eu recomendo ao Jorge que ele vá depois lá no nosso Instagram para ver. Tem 1 hora de conteúdo sobre isso, amigo. Mas eu vou resumir aqui. O ronco nada mais é do que o som do ar passando com dificuldade através da nossa via respiratória, a chamada via respiratória alta ou via aérea alta, que é a garganta, a faringe, a laringe, essa região entre a boca e os pulmões. Então, se o ar ele passa com dificuldade, ele gera uma vibração dessas estruturas e essa vibração é ouvida como ronco. Isso acontece por algumas razões. Uma delas é o aumento do pescoço, o aumento da circunferência do pescoço por acúmulo de gordura, por exemplo. A gordura, o excesso de peso, o sobrepeso, ele não se dá apenas na barriga dos homens ou nos quadris das mulheres. O nosso pescoço, quando a gente engorda, ele também aumenta, e esse aumento pode gerar um estreitamento da passagem desse ar e ser a causa do ronco, por exemplo. Algumas pessoas tendem a ter, independente do sobrepeso, se isso acontece ou não, uma certa flacidez da musculatura dessa região. Então também pode gerar ronco. São várias causas, e se esse ronco, nem todo mundo que ronca tem a pausa respiratória, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia, que é parar de respirar, isso é grave, ronca. Então, ronco não é para ser considerado como algo normal e merece avaliação e tratamento adequados. E dá um pulinho, Jorge, no Instagram de Dr. Ronald, Dr.RonaldFidelis. Na quarta-feira retrasada tem lá um programa falando só sobre sono. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para você. Vale a pena dar uma olhadinha, viu?